Você está fazendo sua parte. Está iniciando as conversas, tentando não reagir quando o tom de voz errado aparece. Buscando vídeos, lendo sobre relacionamento, talvez indo à terapia sozinho ou sozinha. Monitorando suas próprias palavras antes de falar, escolhendo as batalhas, cedendo onde antes não cedia. E o seu parceiro está vivendo normalmente, saindo para o trabalho, chegando em casa, jantando, dormindo, como se não houvesse nenhuma crise, como se o casamento estivesse bem. Esse vídeo é para quem está nesse lugar, não para quem está considerando se vai tentar, para quem já está tentando e está exausto de tentar sozinho, para quem acorda de madrugada com a pergunta que não consegue fazer em voz alta: até quando isso é esforço? E a partir de quando vira masoquismo? Aqui está o que esse vídeo não vai fazer. Não vai te dizer que amor supera tudo. Não vai te dizer que é só continuar tentando e vai funcionar. E também não vai te dizer que, se o outro não quer, não tem jeito. O que vai fazer é mostrar o que existe no território honesto entre esses dois extremos. O que é possível quando só você quer, com precisão, com ferramentas reais, e com um critério claro para saber onde esse esforço tem sentido e onde ele deixa de ter. Vamos começar pela frase que você já ouviu e que provavelmente te deixou ainda mais perdido do que estava. Para salvar um casamento, os dois precisam querer. É verdade. E é incompleta de um jeito que paralisa quem mais precisa de direção. Porque a maioria das pessoas ouve isso e conclui: então não tem nada que eu possa fazer enquanto o outro não acordar. E aí para. Ou continua tentando do jeito errado, com urgência, com cobrança, com conversas que viram brigas. E confirma para si mesma que realmente não tem jeito. Mas há algo que essa frase não conta. Casamentos funcionam como sistemas. Não como dois indivíduos independentes que escolhem, cada um por conta própria, como vão se relacionar. São padrões que se estabilizaram ao longo do tempo. Padrões de como um responde ao outro, de quem inicia, de quem fecha, de quem persegue e quem evita. Esses padrões têm uma lógica própria. E quando um elemento do sistema muda de forma consistente, o sistema inteiro precisa se reorganizar. John Gottman passou mais de 4 décadas estudando como casamentos se deterioram e como se reconstroem. E uma das coisas que a pesquisa dele deixa clara é que a mudança em relacionamentos quase nunca começa com os dois ao mesmo tempo. Alguém sempre move primeiro. A questão não é se um dos dois vai precisar começar. É o que esse começo precisa ser para criar condição real de mudança, e não apenas mais uma tentativa que falha. Agora vem a parte que importa, e que muda como você vai ler o comportamento do seu parceiro a partir de hoje. Quando alguém parece não querer salvar o casamento, a interpretação mais comum é que essa pessoa tomou uma decisão, que avaliou, concluiu que não vale a pena, e está aguardando o momento certo para confirmar isso. Na maioria dos casos, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que essa pessoa está em um estado de desengajamento, ou defesa, que foi construído pelo padrão atual do relacionamento. É uma resposta ao presente, não uma posição sobre o futuro. O parceiro que parece não querer, na maioria das vezes, não decidiu nada. Está apenas reagindo ao que o sistema aprendeu a fazer. Isso não resolve tudo, mas muda uma coisa fundamental. O não querer do seu parceiro para de ser uma sentença e começa a ser um sintoma. E sintomas respondem a mudanças, sentenças não. Aqui é onde a maioria dos conteúdos sobre relacionamento falha com quem está tentando sozinho. Ou promete demais: seu amor vai mover montanhas. Ou abandona cedo demais: se o outro não quer, você não pode fazer nada. Nenhum dos dois é honesto. E quem está exausto de tentar sozinho não precisa de otimismo fácil nem de realismo que paralisa. Precisa de um mapa preciso. Então, aqui está o mapa. Uma pessoa pode interromper os padrões que mantêm o parceiro em modo defensivo. Gottman identificou 4 comportamentos que, quando crônicos, deterioram qualquer casamento: crítica, contempt, que é desprezo ou escárnio, defensividade e stonewalling, que é o fechamento completo. Esses comportamentos podem ser reduzidos unilateralmente. Não eliminados de um dia para o outro, mas reduzidos um de cada vez, de forma consistente.
E quando o sinal que o outro recebe começa a mudar, o estado defensivo começa a se abrir. Lentamente, sem fanfarra, mas se abre. Uma pessoa pode criar condições de segurança emocional sem exigir reciprocidade imediata. Segurança emocional não é a ausência de conflito. É a sensação de que o outro não vai atacar, não vai humilhar, não vai usar o que você disse contra você. Quando uma pessoa começa a construir isso consistentemente, não como performance, mas como comportamento real, o outro percebe. Não necessariamente de forma consciente, mas percebe. Uma pessoa pode mudar o sinal que o sistema recebe pela consistência, não pela grandiosidade. Uma conversa intensa não muda um padrão. 30 dias de comportamento diferente começa a mudar. O que uma pessoa não pode fazer? Não pode forçar o outro a sentir o que não sente. Não pode substituir a escolha do parceiro com volume de esforço próprio. Não pode garantir o resultado, pode apenas aumentar as condições para ele. E aqui está o enquadramento que esse vídeo quer deixar com você, porque é o mais honesto que existe sobre essa situação. Só você querer basta para começar. Não basta para terminar, mas basta para começar. Isso não é consolo, é a descrição precisa do que o esforço unilateral pode fazer. Abrir uma porta que estava fechada. O que acontece quando a porta abre já depende dos dois. Pense no casamento como uma dança que os dois aprenderam a fazer juntos ao longo dos anos. Uma dança com passos específicos, com um ritmo que os dois conhecem, com entradas e saídas que acontecem quase automaticamente. Quando um dos dois para de dar o passo que o outro espera, a dança não continua da mesma forma. O outro fica por um momento sem saber o que fazer. Pode se irritar, pode se fechar, mas não consegue continuar dançando sozinho da mesma maneira. O padrão foi interrompido. E é nessa interrupção que começa a possibilidade de aprender passos novos. Então, o que, especificamente, uma pessoa faz quando está tentando sozinha e quer que esse esforço signifique alguma coisa? 3 movimentos. Concretos. Unilaterais. Sem exigir a grande conversa, que quase sempre falha quando só um lado está pronto para tê-la. O primeiro movimento é parar de sinalizar urgência. Quando só um dos parceiros está em crise, existe uma tendência natural de sinalizar essa urgência constantemente. Frases como, precisamos conversar, isso não pode continuar assim. Você não está vendo o que está acontecendo com a gente? Parecem necessárias. Afinal, como o outro vai entender a gravidade da situação se ninguém disser? O problema é que urgência unilateral não cria engajamento, cria ameaça. E quando o parceiro sente ameaça, fecha. Não porque não se importa, mas porque o sistema nervoso não distingue ameaça emocional de ameaça física. A resposta é a mesma, defesa ou fuga. O que fazer em vez disso? Uma interação por dia sem agenda conjugal. Não uma conversa sobre o casamento, uma conversa sobre qualquer outra coisa, sobre o dia, sobre algo que aconteceu, sobre um assunto que o parceiro gosta. Presença sem pressão. Isso parece pouco, é o começo de tudo. O segundo movimento é retirar um cavaleiro do padrão. Dos 4 comportamentos que Gottman identificou como destrutivos, escolha um. O que aparece com mais frequência no seu próprio comportamento e foque nele por 2 semanas. Só um. Não tente eliminar os 4 de uma vez. Isso não funciona e gera frustração imediata. Focar em um comportamento específico, por exemplo, substituir crítica por queixa direta, que fala sobre o comportamento sem atacar o caráter, é o que cria mudança real e sustentável. O parceiro não vai notar conscientemente, mas o sistema vai. A dança vai começar a mudar de ritmo. O terceiro movimento é criar uma brecha, não uma conversa. Existe uma diferença fundamental entre tentar ter a grande conversa, precisamos falar sobre a gente, e criar uma brecha de conexão pequena. A grande conversa, quando só um está pronto, quase sempre confirma o distanciamento. A brecha pequena começa a revertê-lo. O que é uma brecha pequena? 6 segundos de contato físico sem agenda. Gottman chama isso de beijo de 6 segundos, que é tempo suficiente para ativar resposta de conexão no sistema nervoso. Uma pergunta genuína sobre algo que importa para o parceiro, não uma pergunta sobre o casamento. Nomear algo positivo sem agenda. Você fez uma coisa boa hoje, sem continuar com mas. A pesquisa de Gottman identifica o que ele chama de rácio 5-1,
Para cada interação negativa em um casamento, são necessárias 5 positivas para manter a estabilidade emocional da relação. Em casamentos em crise, esse rácio está invertido. Uma pessoa pode começar a mover esse número hoje. Não resolver, começar a mover. E a diferença entre esforço unilateral desesperado e esforço unilateral bem direcionado é exatamente essa. O esforço desesperado aumenta a intensidade do que já existe. O esforço bem direcionado muda o sinal que o sistema recebe. O primeiro fecha o parceiro. O segundo cria condição para que ele escolha abrir. Se você quer ir além do que cabe num vídeo e ter um sistema completo para percorrer esse caminho, o protocolo de reconexão conjugal de 4 semanas foi estruturado especificamente para ser iniciado por apenas um dos parceiros. Os primeiros módulos são completamente unilaterais. O segundo parceiro pode entrar em qualquer ponto do processo, quando estiver pronto, se estiver pronto. O link está na descrição. Mas existe uma pergunta que ficou no ar desde o começo desse vídeo, e que você provavelmente está fazendo agora. E se eu fizer tudo isso e nada mudar? Essa pergunta merece uma resposta honesta. Não uma promessa, não um abandono. Uma resposta honesta. O esforço unilateral tem valor enquanto cria condições novas, enquanto abre espaço que antes estava fechado, enquanto muda o sinal que o sistema recebe. Quando os 3 movimentos que esse vídeo mostrou começam a produzir pequenas brechas, uma conversa que não virou briga, um momento de conexão que não existia há semanas, uma resposta diferente onde antes havia fechamento, esse é o esforço que tem sentido. Não porque garante o resultado, mas porque está criando as condições para que o resultado seja possível. O problema aparece quando o esforço para de criar condições novas e começa a preencher o espaço que o parceiro deveria ocupar. Quando você está fazendo a sua parte e a parte do outro. Quando está gerenciando o humor, a temperatura emocional, a disposição do casamento, tudo sozinho. Quando o esforço virou uma forma de não sentir o vazio do que está faltando do outro lado. Existe um sinal para isso. Não é quando o resultado não aparece rápido o suficiente. Reconexão genuína é lenta. O sinal é quando o esforço parou de criar brechas e começou a criar apenas mais ressentimento em quem esforça. Quando você percebe que está tentando e ficando mais amargo, não mais esperançoso. Quando o esforço não está mais abrindo espaço, está apenas ocupando espaço para não ter que olhar para o que está do outro lado. Quando isso acontece, a pergunta que precisa ser feita não é: devo desistir? É uma mais precisa. O que estou fazendo está criando condição real de mudança ou está apenas postergando uma clareza que já existe? Chegar a essa pergunta com honestidade não é fracasso. É o único ponto de partida real para qualquer decisão que venha depois. Seja tentar diferente, seja ter uma conversa que ainda não aconteceu. Seja aceitar que chegou onde chegou. Tudo o que vimos hoje é o começo. Se você quer o sistema completo, com os passos, a sequência e o suporte para percorrer esse processo, mesmo que só você esteja tentando agora, o link está na descrição. Deixo você com uma pergunta para hoje. Não para responder agora, para deixar trabalhar. Quando você pensa no esforço que está fazendo pelo seu casamento, o que você sente? Não o que acha que deveria sentir, o que sente de verdade. Se a resposta for esperança, mesmo que cansada, mesmo que misturada com medo, esse esforço ainda está vivo. Está criando algo, mesmo que você não consiga ver ainda. Se a resposta for principalmente exaustão e ressentimento, isso também é informação. Não sobre o casamento, sobre como você está fazendo o que está fazendo, e talvez sobre o que precisa mudar na forma, não necessariamente no destino. Você não está tentando sozinho porque é fraco. Não está tentando sozinha porque é ingênua. Está tentando porque ainda acredita que existe algo aqui que vale. E enquanto esse acreditar for honesto, não desesperado, não masoquista, mas honesto, ele merece ser testado com as ferramentas certas, não apenas com mais intensidade do que já não está funcionando. O que esse vídeo quis fazer não foi te convencer de que vai funcionar. Foi te dar algo mais útil do que uma promessa. Um mapa do que é possível, do que não é, e de como distinguir entre os dois no dia a dia real do seu casamento. Esforço bem direcionado e esforço desesperado podem parecer iguais por fora. Por dentro, são completamente diferentes. O primeiro abre espaço.
O segundo apenas ocupa espaço. A pergunta que fica é essa: o que você está fazendo está abrindo alguma coisa? Se esse vídeo nomeou algo que você vive, isso não é coincidência. Esse canal existe exatamente para isso. Para que o que você vive em casa tenha nome, tenha caminho, e não precise ser vivido em silêncio. Se fizer sentido para você, fica por aqui.